Olá, nono ano, dando continuidade aos nossos estudos, vamos agora fazer o módulo 9 de redação, tá bem? Neste módulo, vocês farão uma produção de texto com base em cartoons, que foi a matéria que nós estudamos no módulo anterior e falamos a respeito na última aula online, tá bem? Bom, primeiro vocês têm que lembrar o conceito de linguagem verbal, não verbal e linguagem híbrida. A linguagem verbal é aquela que faz uso apenas, unicamente, exclusivamente de palavras, tá? Sejam ditas ou escritas. Um exemplo que nós temos aqui de um diálogo. Um louco se vira para o vizinho de quarto e comenta: "Estou tentando ouvir o rádio, mas ele não dá sinal de vida. Você mexeu nele?" "Mexi sim, ele estava muito sujo, achei melhor lavá-lo." "Ah, vai ver, você afogou o locutor." Neste caso, nós temos um exemplo de linguagem verbal, porque o autor se utilizou apenas de palavras para escrever o seu texto. Um exemplo de linguagem não verbal. Ao contrário da verbal, ela se serve apenas de imagens, sons, gestos, símbolos, cores e outros recursos visuais. Ela não utiliza nenhuma palavra, nem de diálogo, nem de narração. Um exemplo que eu tenho aqui é uma tirinha do Calvin. Vocês podem ver na imagem, ele está com guarda-chuva, começa a dar alguns pingos, a chuva engrossa e aí ele faz uma aposta dentro do guarda-chuva. Mas não tem nenhuma narração e não tem nenhum balãozinho de fala. Isso representa um tipo de linguagem não verbal. Não possui palavras, apenas imagens, ok? E aí nós temos um terceiro caso, que é a linguagem híbrida. Na linguagem híbrida, você utiliza ao mesmo tempo da linguagem verbal e não verbal. Ou seja, você tem palavras e ao mesmo tempo imagens ou símbolos. Exemplos muito claros disso são as histórias em quadrinhos, charges, cartoons e até os memes, muito utilizados atualmente. São exemplos de gêneros textuais em que a linguagem híbrida, quando você tem a imagem junto com a palavra, ok? Bom, continuando agora, os tipos de texto que nós temos aqui, presentes no gênero do jornal também, já que estamos estudando os gêneros textuais presentes dentro do jornal, nós temos a charge. A charge é um gênero que expõe de forma crítica ou, às vezes, humorística, os mais diversos assuntos atuais, em destaque social, objetivando sempre causar uma reflexão, tá bem? Algumas vezes a charge pode só querer causar humor, mas muitas vezes ela vai tratar da reflexão sobre um assunto atual ou recente. Lembrem disso, tá bem? Sempre algo atual ou recente. Aqui nós temos um exemplo de charge que não tem nenhuma fala, uma linguagem unicamente não verbal. A reflexão feita a partir de uma notícia que chocou a nação brasileira em 2016, quando o avião que transportava os jogadores e a delegação do time da Chapecoense caiu, e nós tivemos aí 71 mortes confirmadas, e depois ainda tivemos mais algumas. Bom, a charge se faz aqui presente com o time de futebol, aparentemente, ao invés de receber medalhas, recebendo uma auréola como se tivessem ido para o céu. Foi algo bem triste que aconteceu, e aí fizeram essa charge para refletir que eles estariam, vamos supor, em uma situação, em um lugar melhor, depois que eles morreram no acidente do avião. Tá bem? Então, esse é um exemplo de charge para causar uma reflexão. Próximo tipo de texto é a caricatura. A caricatura é sempre um desenho de um personagem da vida real, tá bem? Muitas vezes podem ser políticos, artistas, esportistas. Ela é geralmente feita por pessoas, de pessoas famosas, pessoas da mídia, pessoas conhecidas, tá bem? Ela sempre se destaca pelo exagero de algumas características físicas da pessoa que está sendo retratada. Em geral, na caricatura se destacam os detalhes das feições que chamam mais atenção, às vezes do corpo, ou os gestos bem típicos da pessoa. E a ideia da caricatura é retratar isso ali no desenho. Aqui nós temos uma caricatura do cantor Roberto Carlos. Podem ver que o que está mais aqui definido e retratado é o tamanho do sorriso dele. Claro que a gente sabe que é desproporcional de uma pessoa normal, mas a ideia é mostrar que a característica mais frequente dele, o gesto muito frequente, é o sorriso do cantor, que ele sempre dá esse sorriso para os fãs nos seus shows, apresentações. Todos sabem, bem conhecido o sorriso do Roberto Carlos, e aí a caricatura destacou o sorriso dele. Além do sorriso, também a gente tem uma evidência do cabelo dele, que ele sempre mantém o mesmo corte, o mesmo tamanho de cabelo, sempre o mesmo penteado, o mesmo estilo. Também deixou bem destacado aqui o cabelo dele ao redor do rosto, tá bem? Exemplo de caricatura. E agora nós temos, por último, o cartoon. O cartoon é muito parecido com a charge, tá bem? É um gênero textual também opinativo, que pode trazer temas aí para causar tanto humor quanto reflexão, mas principalmente a reflexão. A diferença do cartoon para a charge é que ele trata de assuntos universais e atemporais. Ou seja, o cartoon não trata apenas de assuntos atuais ou recentes. Ele pode tratar assuntos que já não estão mais na mídia, não estão mais em alta, já faz algum tempo. E ele pode trazer esse assunto de volta à tona e fazer uma imagem, uma crítica a respeito dele.
tá bem? Geralmente ele é irreverente, né, porque ele tem ideia de criticar, é o subjetivo e tem sempre a finalidade de provocar reflexão dos leitores. Observe aqui um exemplo. Uma sala de aula, uma professora pergunta: me dê um nome de um bicho bem conhecido que comece com a letra A. E aí um menininho responde: Aedes aegypti. A ideia aqui do cartoon é fazer uma crítica implícita a respeito da proliferação do mosquito da dengue, né? Ele é tão conhecido que a criança já considera ele como um animal. Ela pergunta um bichinho que começa com a letra A, e aí na hora ele já fala. E ao mesmo tempo, se você pensar, uma criança que tem abaixo de 10 anos, conhecer sobre esse mosquito, saber o tamanho da proliferação dele, saber que ele é tão conhecido, tão frequente, né? Que pode ser mencionado como um bicho bem conhecido, a gente pensa há quanto tempo já a dengue já está proliferando e se desenvolvendo no território brasileiro. Então, é uma reflexão aí que ele quer causar no leitor, uma crítica a ser feita. Claro que muitas vezes o cartoon depende também de um conhecimento prévio do seu leitor. Se o leitor aqui não souber quem é, né, o Aedes aegypti, ele não vai entender qual foi a finalidade do cartoon, tá bem? Mas lembre então que pode ser algo atemporal. Por último aqui nós temos a proposta de produção de texto. Bom, se vocês olharem lá na atividade prática da página 132 do caderno 2 de vocês, de português, vocês vão perceber que tem lá, né, 2 textos em forma de cartoon retratando o tema desmatamento no Brasil. E a atividade proposta é que vocês façam um podcast. Porém, podcast, por ser um áudio, não tem como vocês me enviarem isso, muitas vezes pode dar erro, né, o Google Drive às vezes bloqueia, pede autorização ou permissão, acaba demorando muito. E a intenção agora é outra, porque vocês farão um trabalho diferenciado nessa semana. Bom, com base no aprendizado de vocês no módulo 8, dos outros tipos de texto do meio do jornal, e neste módulo também, vocês vão produzir uma página de jornal. Exatamente, uma página. Peguem uma folha de sulfite e produzam uma página de jornal. Eu quero 2 atividades. Uma carta do leitor a respeito de uma notícia recente que seja de sua escolha. Pode ser de âmbito social, político, econômico, ambiental, tá bem? Da vida escolar, o que você decidir. Escolha uma notícia recente e faça uma carta do leitor. Lembrando que eu expliquei a estrutura desse tipo, né, de gênero no outro módulo de vocês, podem consultar lá, tá? Lembrando que é um texto também bem curtinho, por isso ele vai caber em meia página no máximo tranquilamente. Depois vocês vão produzir na mesma página um cartoon ou uma charge, vocês vão escolher, sobre o seguinte tema: desmatamento no Brasil, que é a proposta inicial que está lá no livro. Vocês vão fazer a charge ou cartoon, não vou avaliar o desenho, não se preocupem com isso. Quero ver se vocês vão conseguir transmitir aí a reflexão ou o humor através da produção de vocês. Por favor, contornem, né, de preferência aí de preto para destacar, e pintem. Se alguém quiser contornar com colorido também não tem problema, mas eu quero que esteja bem caprichado. Por quê? Depois de terminar essa produção, as 2 produções à mão, tá bem, pessoal? Vocês vão tirar uma selfie junto com a sua produção, pegar lá minha folhinha, produzir, tira uma selfie ali, por quê? Vocês vão me enviar isso por e-mail, porque a gente vai fazer uma produção aí das atividades que os alunos têm feito via EAD. O coordenador Luciano que solicitou que eu tivesse um trabalho diferenciado com vocês para a gente poder ter isso, e ele que vai produzir. Então vocês vão me enviar, isso vai valer como AD para vocês, logicamente, a nota. Vou avaliar, dar uma nota, porém ele vai utilizar isso daí para fazer uma publicação mais para frente que vocês irão ver posteriormente, ok? Espero que não tenha ficado dúvidas então da produção. Umas dicas que vocês podem usar. Às vezes, como é o jornal, e o jornal ele tem, né, um papel um pouco mais diferenciado, vocês podem pegar pedaços de bombril, uma revista, uma página de revista e passar o bombril para deixar a cor, né, a tinta solta na sua folha de sulfite. Ou então, se vocês quiserem também, podem queimar só as laterais da folha para dar um tom de envelhecido. Pega um isqueiro, queima um pouquinho e já apaga correndo, né? Não é para colocar fogo na casa, por favor. Façam com cuidado, mas para dar um teor mais de jornal, deixar com uma carinha a mais de jornal. Ou se quiser pintar o fundo de cinza ou quiser usar um papel reciclado, vocês é quem sabem. Só quero que essa produção seja feita em uma página apenas, que vocês tirem a selfie, tá bem? Arruma lá o cabelinho, arruma o rostinho, dá uma lavadinha, fica bonitinho, tira a selfie e envia para mim. Vou mandar o e-mail para vocês na nossa próxima aula online. Mandei na última, mas quem não tiver anotado ou quem não estava presente, eu mando de novo, ok? Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Por agora é só. Como vocês sabem, módulo de produção de texto não tem exercícios para serem feitos. A tarefa de vocês nesta semana é somente essa, ok? Se cuidem então e até a próxima aula. Tchau, tchau, nono ano!